Senhor Deus, certeza tenho no meu coração que esta palavra é a palavra que é a ceia do Senhor para o nosso espírito. Que através do abençoado evangelista André venha todos saberem que a palavra que nos faz revigorar a nossa alma, o nosso espírito. Esta é a palavra da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que é para nós recebermos para o dia de hoje, que o Senhor passou através da nova aliança. E assim eu já te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, abençoada. Obrigado por mais essa declaração, de abertura. Agora vamos iniciar mais um estudo em amor e graça. Esse é o Ministério Notizer da Graça e Paz. Esse é estudo de 37ª parte. Eu sou o abençoado André, irmão André, e o título desse estudo é Servir plena graça ou meia graça? Como estamos hoje? Servindo a plena graça? Esse é o nosso tema de hoje, bem amados. Declaramento de Cristo ativado em nós para nos capacitar a entender todas as palavras e revelações que procedem do Senhor. Amém, abençoados? A palavra venha a nossos corações para iluminar o nosso espírito. Esse é o alimento espiritual. Esse é a nossa ceia espiritual que nos alimenta nosso espírito. A palavra da graça. Amém? Então, abençoados, todos nós vivemos no tempo da graça. Desde 70 para cá, hoje, ano 2020, então já se passaram 1950 anos. Então, todos nós vivemos no tempo da graça. Amém? Mas há uma diferença em viver no tempo da graça e viver em graça. Muitos dizem viver em graça, mas ainda acreditam nas mesmas coisas do sistema religioso católico, protestante. Acreditam em diabos, Satanás. Acreditam que deve cear, batizar, jejuar. Ainda fazem penitências e sacrifícios religiosos. Ou seja, vivem uma meia graça. Dizem estar na graça, mas não estão numa plena graça. Amém? Estão numa graça misturada, pois dizem que estão na graça, mas servem a rituais e dogmas religiosos. E sempre tem uma resposta quando falamos isso, dizendo assim: não, hoje não há lei, estamos em graça. Amados, a Bíblia diz em João 1,17: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, de Moisés o povo recebeu a lei. E a lei ordena o quê? Fazer sacrifício, jejum, batismos, a Páscoa judaica, hoje é chamada de ceia, e várias outras obrações pelo pecado. Amém? E o sistema religioso de hoje está cheio desses dogmas. Então, ainda serve a lei. Não serve uma plena graça. Dizem estar em graça e serve dogma. Então estão numa meia graça. Não numa graça inteira. Numa graça como ela tem que ser. Plenamente como ela tem que ser. Bem, amados? Então eu digo, a lei ainda existe no sistema religioso moderno. Mesmo não tendo validade testamentária, a lei ainda existe no sistema religioso. Então mentem quem vive no regime da lei e diz que está na graça. Mentem quem vive por esses dogmas e diz servir ao Cristo Jesus. Não se serve a Cristo por obras da lei. Ou seja, quem serve a lei não serve a Cristo. Gálatas 5, 3, 4 diz 3. E outra vez declaro, é o Paulo de Tarso, é uma carta de Paulo de Tarso, enviada para o povo de Gálatas. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se permitir circuncidar, que ele desse modo fica obrigado a cumprir toda a lei, que acham que deve guardar a lei, se permitindo circuncidar. Circuncidar é um ritual, o ritual da circuncisão é um ritual da lei.
eles praticam esse ritual da circuncisão e vários outros rituais. Ele está dizendo aqui, vocês que praticam rituais, né? Ele botou o da circuncisão, dando assim um entendimento, né? Querendo se expressar, dizendo, vocês que praticam, né? Os rituais da lei, desse modo, achando que desse modo é obrigado a cumprir toda a lei, entendeu? Esse é o exemplo que está dando. No 4 diz, vós que vos justificais por meio da lei, que tentam se justificar, né, perante a lei, está separado de Cristo, caísteis da graça. Amém, amados? Quem tenta se justificar perante a Deus por meio das ordenanças da lei, está separado de Cristo, e da graça decaíste, ou seja, o Cristo glorificado e seu evangelho não se mistura a rituais levíticos. Amém? Pois seu sacerdócio não é segundo a lei de rituais levíticos, é sim da graça. Amém, abençoados? Efésios 2, 8, 9 diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras da lei, para que ninguém se glorie. O abençoado diz, subi no monte, entreguei meu dízimo a Deus, por isso obtive essa bênção, né? Por isso, não é por obras de sacrifício da lei, para que ninguém se glorie. Não foi por mim, foi pela graça de Deus. Amém? Glorificado é Deus. O pastor te ora por uma enfermidade e logo vais curado. Foi oração do pastor que te curou? Não, foi a graça de Deus. Por isso muitos pastores gostam que a pessoa pede oração, faz a imposição de mão e você te faz aquela oração fervorosa, como ele diz. Amém? E os pastores adoram isso. Adoram isso. Eles gostam de ser pessoas diferentes, pessoas, né, diferentes do povo comum. É o homem que Deus fala, é o homem que Deus ouve. Devemos servir a graça plena, amados, genuína, sem fermento. Por isso que não é por essas obras, e imposição de mão é uma obra, o jejum é uma obra, o batismo é uma obra. Amém? Você tem Cristo direto morando dentro de você. Você é o templo de Deus. Você tem, né, acesso direto com esse Deus. Amém? 1 Coríntios 5, 6, 7 diz, esse vosso orgulho não é bom, de achar que é superior, coisas de líderes religiosos, né? Se achar que só segundo a sua oração, imposição de mãos, o Senhor irá ouvi-lo. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fica fermentada? Esse tipo de conduta fermenta toda a chamada igreja. E todos repetem as mesmas coisas, se espelhando no pastor. E o apóstolo diz, 7, livrai-vos do fermento velho, a fim que sejais massa nova, sem fermento, assim como certamente sois. Vós que sois do Espírito, foste chamado para Cristo, para o Evangelho de Cristo, a graça. Então o apóstolo diz, livrai-vos de todo ensinamento velho, para que aprendas o verdadeiro Evangelho do Cristo. É isso que o Cristo falou para Nicodemos, e ele não entendeu. Nicodemos era um homem grande, o principal entre, né, os judeus, os fariseus. Ele era mestre na lei. Ele reconheceu que o Cristo era o Mashiach que estava para vir. Ele reconheceu. Então ele entre outros que não reconheceram, ele reconheceu. Então diz em João 3:1-2 que ele foi à noite, ou à noite porque foi escondido para os outros judeus não verem, né? Fariseus não verem, foi escondido para procurar Jesus. João 3:1-2 relata dessa forma. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, principal dos judeus, e este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer
estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele? Nicodemo era mestre na lei e queria conhecer mais sobre Cristo. E sobre o relato da passagem, nós podemos observar que Nicodemos foi saber sobre o reino de Deus. Nicodemos queria saber aqui como ele, poderia entrar nesse reino, porque Cristo disse que por muito esforço se entra no reino. Nicodemos foi procurar ele à noite para saber, e Cristo responde, João 3:4. Jesus responde e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Cristo estava dizendo sobre o nascer espiritual e mental. Nicodemos era apegado ao tradicionalismo judaico, e Cristo disse: nascer de novo, ou seja, mentalmente deixar esses dogmas da lei e começar a aprender de Cristo, deixar os conhecimentos dos homens e passar a receber, aprender o conhecimento de Cristo, o evangelho da graça do Cristo glorificado, o qual nós pregamos aqui no Ministério Notizero da Graça e Paz. 4 diz: disse Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Nicodemos não compreendia Cristo, e Cristo não estava falando nada de diferente. Ele está falando de coisas comuns, ele estava fazendo comparação, coisas comuns, comparações de coisas do dia a dia, coisas terrenas. João 3:10, Jesus responde e diz: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Assim vive o sistema religioso hoje, amado. Falamos a verdade para abrir-vos os olhos a verdade, e eles não creem, e ainda diz que estamos inventando coisas, que estamos interpretando a nossa maneira, não é? Por isso digo, viver na lei é servir a pastor e não a Cristo. Diz até que crê em Cristo, eu acredito nisso, mas não serve ele. Infelizmente, amados, me desculpe, mas vocês que vivem no sistema religioso, que vivem por dogmas e rituais levíticos, não servem a Cristo, serve ao noivo velho, ou para melhor compreender, serve ao primeiro noivo. Além de servir a lei, uma transgressão a tudo que o Mashiach fez, também é uma transgressão a nosso Deus e Pai. E além de ser transgressão ao nosso Mashiach, ao nosso Pai, além disso, vocês servem em idolatria espiritual. Além disso, vocês servem em adultério espiritual. Serve a dois senhor. Você serve a dois noivos. Se você é a igreja e serve a dois noivos, então você está em adultério. Uma noiva que tem dois noivos está em adultério. Nesse caso é adultério espiritual, porque você faz os dogmas rituais judaicos, que é do primeiro noivo, que é Moisés, mas diz que o segundo noivo, Jesus, é o seu Senhor. Então você está servindo dois senhores, então isso é adultério. Quando a Bíblia diz servir dois senhores, não está dizendo a Deus e diabo, não é nada disso. Mamão é riqueza. A palavra mamão significa riqueza. Você não pode servir a Deus e a riqueza. A riqueza, onde busca isso? Um sistema religioso, não é? Os pastores da graça, muitos nem se usam o título de pastor. Eu, pelo menos, tinha o título de evangelista, mas não estou nem querendo usar mais o título de evangelista, né? Sou o abençoado André, o irmão André, porque eles estão usando esses títulos para querer ser maiorais, para querer ser maior que o povo comum, para querer dizer que Deus fala através deles. Não, Deus fala para todo mundo. Não é através deles. Deus fala para todos que querem ouvi-lo. E você não precisa buscar Deus em um homem para poder Deus te ouvir, ou você obter alguma bênção, alguma cura. Não. Ele mora dentro de você. É só você buscá-lo dentro de você. Dentro de você. Não é? Se você não sabia que ele está dentro de você e passou a saber agora que ele mora dentro de você, então não precisa buscar ele em homem nenhum. Não precisa buscar ele no monte. Ele está dentro de você. É só você, com fé, sem duvidar no seu coração, amém? Pedir a ele, que ele te ouvirá. Amém, abençoados? É isso aí. Esse é o estudo de hoje. Vou ficar por aqui. Mas antes da nossa declaração de encerramento, eu vou fazer umas saudações em graça. E a nossa saudação hoje vai para Pedro, da Associação Filhos da Luz, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Graça e paz, irmão, para o Ministério Graça Eterna e a todos abençoados de Belo Horizonte. Graça e paz, amado. Maria da Graça Petro, de Varja, e a todos abençoados de Recife, Pernambuco. Graça e paz, abençoado. Para Ministério Livres pela Graça de Resende, e a todos os irmãos abençoados de Resende, Estado do Rio de Janeiro.
Graça e paz, abençoados. Para o grupo que se encontra em graça, rompendo em vida, em Palmas, e a todos abençoados do estado de Tocantins, graça e paz, abençoados. Está surgindo muitos grupos, né? Muitos irmãos estão se unindo para o estudo da graça. Está surgindo muitos grupos, né, para estudar sobre a graça. Alguns irmãos me falaram que estão estudando segundo os estudos que eu dou aqui. Muito obrigado, abençoados. Muito obrigado, tá? Eu fico feliz em poder estar passando para vocês a graça genuína. Eu procuro cada dia a pregar essa graça pura, genuína, a plena graça. E obrigado que vocês estão conseguindo se libertar, né, do regime da lei. Agradeço primeiramente a Deus também por enviar vocês, né, para me ajudar aqui nesse trabalho, tá? E por fim, abençoados, da graça e paz, é para um abençoado que ele mora numa colônia judaica na Cisjordânia. Não entendi muito o que ele disse. Se alguém entender, conseguir traduzir, então traduz, amados, manda para mim o que ele disse. Mas um pouco que eu consegui traduzir no Google, né, tradutor, ele me pedindo aqui para dar graça e paz para ele, né? E o povo lá da colônia na Cisjordânia disse que tem um pessoal lá conseguiram acesso, né, aos estudos aqui do Ministério Notizer da Graça. Eu nem sabia que isso chega tão longe assim. Quem puder traduzir o que esse irmão aqui falou, Adão, Abraão, Isaac, está no estudo de 36ª parte, né? O comentário dele. Puder traduzir, traduz, irmão, e manda para mim saber perfeitamente o que ele falou aqui, né? Então, agora vamos encerrar, né, mais esse estudo aí. Que o Evangelho da Reconciliação, no Cristo glorificado, o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito, o Santo em nós, que vive dentro de nós, ele permaneça até a eternidade. Assim seja, amado. Muito obrigado, meu Senhor. Muito obrigado, abençoados. Até mais.